Gêmeos, leitura bônus. Vamos lá? Vamos dar início, Gêmeos, à sua leiturinha. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo. Pega o que for para você e o que não ressoar, entrega para o universo, beleza? Então vamos embora. Vou abrir a leitura de vocês com o oráculo, tá bom? Signo de Gêmeos, leitura bônus, por gentileza. 3 cartas, por favor. Gêmeos. Opa, lâmina número 27. Lâmina número 20. Lâmina número 5. Fundo de deck, lâmina número 51. Gêmeos, tem uma coisa aqui muito chamativa nessa leitura. Parece que vocês já tinham dado como perdido uma causa aqui. Seja na justiça, seja na sua vida pessoal, na sua vida amorosa, na sua vida de negócios, finanças, familiar, eu não sei, adeque para a sua realidade de vida. Mas parece que aqui havia, assim, uma lamentação, como se aquilo você já não conseguisse mais. Lê do engano, hein, Gêmeos? Porque, de alguma forma aqui, você vai começar a intuir ou a perceber que nem tudo está perdido, não. Muito pelo contrário. Existe uma coisa aqui de que você pensava que aquilo não fosse dar certo, ou aquele relacionamento, ou aquela parceria, aquele projeto de trabalho. Mas aqui é quando você percebe que não, aquilo ali agora é que está começando a frutificar. E pode ser que é o famoso dar e receber, né? É quando você se empenha o suficiente e recebe algo em troca, algo que é merecedor por direito seu. Tá? Então tem uma coisa aqui de se dedicar a algo e isso vai te trazer um retorno financeiro, principalmente, ou até mesmo a nível emocional, que vai te trazer plenitude e bem-estar, tá? Muito bem-estar aqui. Porque tem uma coisa aqui de escolhas. Você fez escolhas aqui. Você decidiu ir adiante, lutar pelos seus objetivos. Pode ser que essa luta tenha sido muito calada, muito quieta, muito intrínseca, muito fechada, muito reclusa, onde só você sabia. É algo que era importante demais para você e que agora está frutificando. Agora está vindo o retorno positivo de tudo aquilo que você havia lutado para conseguir. É o famoso eu me dedico, eu dou e recebo na mesma moeda. Há um feedback positivo aqui a nível de prosperidade. Prosperidade, a gente já sabe, é em todos os setores da vida, não é só no financeiro. Por exemplo, se eu me dedico a um relacionamento amoroso e aquilo dá frutos, ele volta para mim com um feedback positivo, né? É o famoso dar e receber. É onde há reciprocidade entre duas pessoas. A mesma coisa numa parceria de trabalho. A mesma coisa, né, num projeto de trabalho, onde eu me empenho, eu busco, eu todo dia estou lá lutando pelos meus ideais. Aquilo começa a me dar frutos, começa a trazer benefícios. Os resultados serão positivos aqui. E bota positivo nisso. Porque aqui, ó, a melhor carta desse oráculo. Eu vejo que nada vai faltar na tua mesa, tá, ô Gêmeos? Essa leitura está muito positiva. Então, se você já se deu por vencido, vencida em algo, não faça isso não. Continue, tá? Porque é o que eu sempre falo, você não planta uma macieira hoje e colhe amanhã a maçã. Ela demora, mas ela frutifica. Então, não perca o seu objetivo, não perca a sua meta, lute pelos seus ideais, porque aqui, ó, para quem luta, alcança, tá?
alcança. Gratidão, universo. E quem sentir no coraçãozinho, já sabe, segue a minha irmã gêmea, a Vanessa está te esperando lá no Taverna Tarô. Eu sou a Luísa aqui no Fogueira Cigana e a gente só tem a agradecer o seu like, a sua inscrição, os seus comentários que ajudam pra caramba os nossos dois canais, Taverna Tarô e Fogueira Cigana. Nosso muito obrigada de coração, tá, gêmeos? Vamos com o tarô? Vamos lá. Signo de Gêmeos, por gentileza, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Gêmeos. 4 cartas, por gentileza. Gêmeos. 9 de Pentáculos. Tem uma coisa muito próspera nessa sua leitura aqui. O que mais? Cavaleiro de Pentáculos. Gêmeos, o que mais? A Pagem de Copas. Cinco de Espadas. Fundo de deck, a Rainha de Pentáculos. Tem algo, tá, que vocês perderam aí. E pode ser aqui, tá, a nível financeiro, tá? Pode ter sido aí um fracasso. Algo que você já tinha tentado e não conseguiu. Só que aqui tem uma coisa de, vamos tentar novamente? Vamos fazer direito dessa vez? Porque tem uma coisa aqui de autocuidado, de vamos tomar cuidado dessa vez. Dessa vez eu vou fazer tudo certo. Tudo certo. Dessa vez eu vou ser mais criterioso, mais criteriosa nesse contexto. Porque pode ser que aqui, tá, você tenha ido muito pelas emoções. Ah, eu vou lindamente, vai dar certo. Sabe quando a gente é levado pelas emoções e se esquece do básico, que é fazer a coisa certa, né? Tomar os procedimentos necessários para que aquilo dê certo, para que aquela macieira dê maçãs. Então, tem todo um processo ali muito cuidadoso para que isso aconteça. E se foi algo que você deu início, né, de forma muito repentina, que aonde o seu emocional decidiram muitas coisas, aqui eles estão falando, vamos recomeçar melhor. Vamos fazer, só que dessa vez direitinho. Vamos fazer pautado em pés no chão. Ter o aterramento para a gente saber direitinho como proceder, como fazer a coisa certa. Está muito voltado aqui, tá, gente? Para trabalho, tá? Para algo que você tentou e fracassou miseravelmente, mas aqui é como a gente estivesse falando assim, agora eu vou fazer e agora eu vou fazer certo. Não naquela empolgação, toda emocionada, todo emocionado. Não, não. Aqui eu vou fazer sim, com paz no coração e tudo, mas tomando as devidas precauções, sendo cauteloso, sendo cuidadoso, cuidadosa, né? E é aqui que você alcança um patamar de eu consegui. Foi lento, foi desgastante? Foi, porque são energias lentas. Mas, olha, valeu a pena. Porque esse cara aqui, ele é cuidadoso. Ele é cuidadoso. Então tem uma coisa aqui de é devagar que eu chego lá. É devagarzinho que eu chego lá. E, de alguma forma, vem aqui um retorno financeiro fruto desse seu empenho em fazer tudo cautelosamente. Ao passo que, quando você fez a mesma coisa de uma forma muito mais emocionada, apenas pelos seus impulsos, querendo fazer na força do ímpeto, aqui não deu certo. Mas aqui vai dar. Porque esse cara é muito cuidadoso. E essa mulher é muito aterrada.
Então, agora sim eu vejo o reconhecimento vindo para você. Agora você se dá o valor, agora você sabe muito bem o lugar que você ocupa nessa situação. Eu vejo vocês se valorizando mais daqui para frente, né, sendo donas do seu próprio narizinho, e principalmente a nível de independência financeira. É reaprendendo, é superando uma falha que houve lá no passado e que agora eu aprendi. Aprendi com os meus erros, mas aprendi. Então, essa energia está muito positiva aqui. Gratidão, universo. O que mais para Gêmeos, por favor? Signo de Gêmeos, por gentileza. Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Gêmeos, leitura bônus. O jardim. O livro. O coração. A torre. O caixão. A rainha. Meu Deus, por que eu falei rainha, gente? Eu, hein? A cegonha. Não, eu sei porque que eu falei rainha. É porque eu olhei o naipe. O naipe da cegonha é rainha de copas, tá vendo aqui? E eu me fixei muito nessa rainha de copas aqui. Peço perdão. Fundo de deck, a âncora. Ó, tem uma coisa aqui de apego emocional de um geminiano ou uma geminiana, tá? Algo que você anda aí, ó, guardando as 7 chaves. Porque esse apego emocional que eu tô pegando aqui, e de cara essa leitura foi muito impactante, porque é esse apego aqui que você não quer abrir mão. Que você não quer abrir mão. Tem uma coisa que para você é muito importante a nível emocional. Tá? É muito, muito importante para essa pessoa a qual é a dona ou o dono dessa leitura. É algo que você protege e guarda as 7 chaves com muito carinho. Agora, você tem que ver, porque aqui é alguém que guarda sentimentos, sabe? Esconde sentimentos, tá? Você esconde. E eu vejo até um certo isolamento social seu que não condiz muito com o signo de Gêmeos. Gêmeos é um signo comunicativo, na grande maioria das vezes. Mas isso aqui é um isolamento social. Eu vejo um geminiano ou uma geminiana se isolando bastante do resto das pessoas, do grupo onde pertence, no trabalho, da família, até mesmo do cônjuge. Porque alguma coisa aqui é muito forte para você. Você está guardando sentimentos muito profundos. Algo que é só teu. E aqui ninguém tem acesso. Ninguém. E, inclusive, eu vou falar aqui, obviamente, essa leitura não é para muitas pessoas, não. Tem uma pessoa que guarda um segredo que ela não conta para ninguém. Ninguém. E tem mais. Tá pensando que essa pessoa quer contar? Não vai contar. É um apego emocional muito grande quanto a isso aqui. É um segredo que você guarda dentro de você e esse segredo, essa coisa que você guarda dentro de você é totalmente a nível emocional. Essa leitura é toda emocional, no contexto emocional. Aonde aqui, ó, ninguém entra, ninguém tem acesso a essa informação. As pessoas desconfiam, tá? Elas desconfiam. Mas certeza nenhuma delas tem. Porque tem uma reclusão aqui muito grande dessa pessoa. É algo que
eu não falo para ninguém, não vou falar. Pode ter a ver com uma figura materna ou não, tá? É apenas um parênteses. Agora aqui tá pedindo mudanças para vocês. Porque às vezes pode ser meio sufocante ficar nessa energia do caixão, né? O caixão fala sobre guardar coisas ou situações muito intrínsecas dentro de você, muito fortes dentro de você. E que esse apego emocional, num contexto geral, pode estar te limitando, sabe, Gêmeos? Em algum contexto da tua vida. Até mesmo no contexto de não dar chance ou brecha para outras pessoas se aproximarem de você, por exemplo, a nível amoroso, a nível sentimental, a nível de amizades. E aqui é um apego que deveria ser finalizado. No entanto, você guarda, ó. Você guarda. E pode ser que você esteja esperando o retorno de alguém na tua vida. Por isso, ó, eu estou esperando sozinho, sozinha. Eu não quero saber, porque aqui existem muitos interessados, tá? Porque eu estou falando com um geminiano, inclusive, ou uma geminiana, que modéstia à parte falando, aqui você, quando passa, chama a atenção das outras pessoas. A nível amoroso, sentimental, as pessoas se interessam por você. É o famoso, estou chamando a atenção. Mas, para essa pessoa que eu estou lendo, ó, pode estar 300 pessoas a fim de você. Eu não quero. Ó, eu me isolo totalmente e não quero. Bate aqui, ó, a portinha desse sarcófago aqui, essa pessoa faz assim, bum! Ela fecha, ela não quer. Eu prefiro só. Num contexto emocional, essa pessoa está se isolando bastante. Talvez por um apego. Ela esconde um apego muito grande emocional sobre alguém, sobre uma situação. Ela espera o retorno de alguém. Ó. Tá? E aqui está sendo proposto a você pela espiritualidade para que você promova mudanças, para que você prospere, para que você se abra para novos horizontes. Não necessariamente no setor amoroso, mas também no setor de trabalho, no setor espiritual, emocional, pessoal, social, maternal, rotina. Então, tem uma coisa aqui muito forte falando, mudanças teriam que ser feitas, mas é isso que eu sempre falo para vocês, respeitem o seu emocional, respeitem o seu momento. Isso aqui vai acontecer para essa pessoa, essa mudança vai acontecer, mas tem que ser no tempo dela. Tem que ser no tempo dela, para ela não se agredir. Essa leitura foi super intensa. Agora, aqui é uma pessoa que guarda altos sentimentos, hein, gente? Pode ser um amor platônico aqui, tá? Pode ser aqui uma mágoa do passado, né? E que é algo muito valoroso para você. Por isso tem essa coisa desse apego emocional muito grande aqui. E tem essa coisa da reclusão dessa pessoa. É uma reclusão intensa, não é uma reclusão comum. É intenso isso aqui. Essa pessoa é interessantíssima. Outra coisa, é muito inteligente essa pessoa. Uhum. Olha, uma coisa que eu vou falar para você, que é dono ou dona dessa leitura. Respeite o seu tempo, tá bom? Pega leve,
tá? Respeite o seu momento emocional e se você se sentir à vontade, gente, eu sou uma pessoa que gosta de liberdade, por isso que eu sempre enfatizo isso em todas as leituras. Se você se sentir bem, promova mudanças, mas no seu tempo, Gêmeos, vá devagar, tá bom? Porque isso aqui é uma energia que, pelo jeito, é algo lento que vai acontecer na vida dessa pessoa, tá? Respeite o seu tempo, se respeite, se valorize, que tudo vai dar certo. Gratidão, universo. Quem puder, já deixa o like e vamos ativar nos comentários uma energia positiva. Ganho presentes divinos. Ganho presentes divinos. Ganho presentes divinos. Gratidão a todos vocês. Espero vê-los novamente nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais.